Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá. Quem aqui presente em casa, no escritório, onde você estiver, não conhece alguém que está com problema na tireoide? E um tal de Hashimoto, quem é esse japonês aí que falam tanto em relação à tireoide? E uma das coisas mais interessantes é incrível como também aumentou o número de pacientes com problemas de tireoide. E para falar desse assunto, nossa queridíssima doutora Denise Carreiro, porque, gente, eu já marquei todas as datas para ela voltar, eu não deixo a Denise embora. Boba. Obrigada, Dê, mais uma vez, tá? Pela sua disponibilidade. Denise, o que está acontecendo com a tireoide do povo? Pois é, né? Parece que está sendo mais uma doença ambiental aí, né? Mais uma. Causada por todos esses erros comportamentais. E aí a gente volta um pouco para o nosso, né? Para a nossa visão, para a nossa linha de estudo, de pesquisa, ou seja, relacionando a alimentação Exato. com o processo do desencadeamento da tireoide, né? É claro que sempre tem que ter predisposição genética, certo? Agora, a predisposição genética, em primeiro lugar, para ter uma doença autoimune, né? Quando a gente fala em tireoidite de Hashimoto, é uma doença autoimune, onde o órgão que está sendo atacado é a tireoide, né? Pelo próprio organismo. Isso é o autoimune, né? Que na verdade, o organismo ele desestabiliza o sistema imunológico e o organismo começa a combater uma célula da tireoide como se fosse um agressor. Uhum. E isso vai fazendo um processo inflamatório e de alteração funcional dessa tireoide, né? Uhum. Agora, de novo, nada vem Do além. e se instala, Eu né? adoro quando ela diz isso. Então, tem Exato. que ter alguma coisa causando esse processo. Uhum. Esse processo, nenhuma doença autoimune acontece se primeiro não tiver um antígeno. O que é esse né? antígeno, O antígeno é um Denise? agressor, ou seja, tem alguma substância no organismo, estranha ao organismo, e o organismo vai ter que combater essa substância. Só que se essa substância, que normalmente são macromoléculas, em termos de alimentação, normalmente são macromoléculas proteicas ou glicoproteicas, né? Que o organismo pode absorver, ela deveria ser mandada embora. Mas se existe alteração na permeabilidade do intestino, ela pode ser absorvida. E, gente, eu não resisto a falar de... Teve uma matéria que nós fizemos com o professor Murilo, querido. Sim. O Murilo, que ele fala de um novo aditivo alimentar chamado dióxido de titânio. Olha o nome, de titânio. Agora, olha o número dele, 171. Interessante, né? Gente, isso é para branquear as coisas que depois vão levar cor. Então, aquele tangue laranja, para usar menos corante, vamos botar ele branco e depois vamos usar o corante, que é bem nessa linha. Inclusive, o biscoito, o recheio rosinha, ele tem que ser branco antes, para vir o cor de rosa. Só que, Denise, outro dia eu fui pegar... Eu ganhei uma amostra de um medicamento, eu fui ler, tinha dióxido de titânio dentro da cápsula. Então, para que branquear o que está dentro da cápsula? Só que o seguinte, o que esse dióxido de titânio faz? Permeabilidade intestinal. Altera a permeabilidade intestinal. E aí, doutora Denise está dizendo o quê? Que é o alimento que não consegue ser quebrado, que fica grande e que consegue atravessar a parede intestinal, não é isso, Denise? Com toda certeza. E a gente sabe que os peptídeos do glúten, ou seja, o glúten, que é uma proteína o pessoal fala de difícil digestão. Não, já se comprovou que tem inúmeros peptídeos, né, frações proteicas do glúten que o ser humano não digere. E duas dessas frações, elas vão lá no intestino e aumentam a expressão de uma proteína que quebra a ligação entre as células do intestino. Quando isso acontece, proteínas mal digeridas, endotoxinas produzidas por fungos e más bactérias, principalmente pelas bactérias gram-negativas, e outros agressores que deveriam ser mandados embora do organismo, naturalmente, podem entrar. Só que quando entra, o organismo olha para a cara deles e fala, não te conheço, meu bem, né? Normal, natural, não é. Então, o que tem que fazer? Combater.
E aí o organismo vai começar a produzir várias substâncias, incluindo substâncias pró-inflamatórias, anticorpos, para poder combater. Só que, se essa substância, se esse agressor tiver uma sequência proteica parecida com algum tecido do organismo, e esse organismo estiver inflamado, desestabilizado, o sistema imunológico pode confundir o tecido do organismo com esse agressor e começar a combater esse organismo como se fosse o agressor. Isso é chamado de mimetismo celular ou mimetismo molecular, né? E que pode levar, aí, dependendo do órgão que isso acontecer, ao processo autoimune, o próprio organismo combatendo um tecido, né, desse organismo. Então, isso pode, quando acontece isso na tireoide, isso é chamado de tiroidite de Hashimoto, né? E nós temos uma matéria que nós vamos assistir, onde vocês vão observar o que acontece, que sinais e que sintomas essa pessoa portadora de uma tiroidite de Hashimoto tem. Eu descobri a tireoidite Hashimoto porque um dia uma amiga me perguntou: "O seu cabelo tá caindo?" E eu disse assim: "Não, eu vou tá bem menos." Aí eu comecei a prestar atenção, vi que de fato tava menos mesmo o cabelo e fui na dermatologista, né? A gente pensa primeiro nisso. E aí chegando lá, ela pediu exame de sangue, essas coisas, pra ver o que tava acontecendo antes de passar qualquer shampoo, remédio. E aí quando eu voltei com o resultado do exame, TSH tava 6. Eu não tinha sintoma nenhum, assim, não que eu prestasse atenção, porque geralmente dá muito sono, outros ficam agitados e tal. Não tive sintoma nenhum. Se não fosse essa amiga dizer que meu cabelo estava caindo e eu começar a prestar atenção, ia passar batido e eu não ia descobrir. Talvez não descobrisse como tão cedo, né? Então aí depois disso, aí fui encaminhada para o endócrino e aí comecei a fazer o tratamento, fazer ultrassom da tireoide, aí comecei a tomar a levotiroxina de 25 para ver se voltava ao normal, mas a de 25 não estava voltando. Aí comecei a de 38 miligramas e aí voltou ao normal. E a partir daí já tem uns 4 anos que eu tomo a levotiroxina todo dia, todo dia. Obrigada, Maria Luísa. A gente chama assim, aqui a gente comenta que os testemunhos, eles acabam arrastando, né? São coisas assim que são muito fortes, né? Uhum. E no caso da Maria Luísa, nossa, mas é um caso clássico, né, Denise? Essa tiroidite de Hashimoto. Primeiro, começando como? O que acontece é que a tireoide é o termostato do organismo, né? Então, na verdade, a partir dos hormônios produzidos pela tireoide, né? Do hormônio produzido pela tireoide, todas as outras células vão funcionar, né? Uhum. Na verdade, a tireoide, ela produz o pré-hormônio, que é o T4. E aí, em vários tecidos do organismo, o T3 vai ser ativado. Então, muitas vezes, o problema pode vir não por causa da tireoide, mas pode vir por causa de outro tecido do organismo. Mas, no caso da tiroidite de Hashimoto, a glândula da tireoide é alterada, né? E nesse processo, normalmente vão encontrar nos exames autoanticorpos aumentados, etc., né? Antiperoxidase, antitireoglobulina. E muitas vezes, mesmo antes dos hormônios serem alterados, a pessoa já pode ter vários sintomas. E os sintomas, eles são muito confusos. Eu já tive caso de paciente no consultório que chegou para mim falando que há 5 anos tinha fibromialgia. E tratando com todos os antidepressivos, etc, né? Os medicamentos clássicos da fibromialgia. Eu falei, e já avaliou a tireoide? Não. Tá, então vamos avaliar essa tireoide, né? Conversa com o médico, pede para ele fazer uma avaliação mais ampla da tireoide e tal. Pedir para ir, inclusive, num médico conhecido que tinha essa visão. Aliás, foi uma endócrina muito querida, muito amiga, que me falou, presta sempre atenção.
Porque os sintomas da fibromialgia se sobrepõem aos sintomas do hipotiroidismo. Gente, olha que informação Então, importante. Toda vez que tiver esses sintomas, cansaço muscular, sonolência, fadiga crônica, alterações na qualidade de sono, né? São sintomas que muitas vezes acaba sendo rotulado, né, nomeado como fibromialgia, e ele pode estar sendo consequência de alteração da função da tireoide. Quedas de cabelo, né? Unhas frágeis, pele ressecada, sonolência constante. A própria depressão, né, Denise? Sim, tanto é que essa mesma médica, né, que é a doutora Rosane Gilbertoni, uma graça de médica e uma competência enorme, e ela falava assim para mim, muitas pessoas que são tratadas hoje na psiquiatria, o problema real delas é disfunção da tireoide. Jesus! Né? Então você pode pensar em todos esses sintomas, alterações na menstruação, né? Alterações hormonais. Então a gente tem vários sintomas aí em relação a alterações muitas vezes de exame, aumento de triglicérides, aumento de colesterol, tá? Pode estar relacionado com disfunção da tireoide. Então, claro, são inúmeros sintomas, a gente nem conseguiria trabalhar muito todos eles aqui, mas é muito importante, porque você pode ter tanto sintomas do hipotiroidismo, como na tiroidite, ela pode também ir para hipertiroidismo. E é isso, né? Denise, por favor, que eu gostaria que a gente abordasse no próximo bloco, é justamente para a própria pessoa olhar os seus exames quando tiver em mãos e observar algumas coisas, mas nós vamos para um breve intervalo, porque como você sabe, aqui não vendemos espaço publicitário. Então, os nossos intervalos são para a divulgação dos produtos da Canção Nova, que você comprando vai estar ajudando aqui na campanha do 100%, e nós voltamos já já. Retornando ao programa Mais Saúde, viu como é rapidinho? Mas nós vamos agora, antes de começar novamente com a doutora Denise, naquele foco que eu terminei o bloco anterior, vamos ouvir a palavra hoje que o Padre Eliano escolheu para nós? Minha saudação a você que nos acompanha no programa Mais Saúde e também a doutora Gisela Sabioli, que apresenta esse programa. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez, refletindo um pouco sobre espiritualidade e também sobre coisas muito importantes que nós devemos cultivar na nossa oração e também nas nossas palavras. E nessa ocasião eu quero citar o valor da gratidão. Na cura daqueles 10 leprosos, onde somente um samaritano volta para agradecer, nós vemos que a gratidão é fruto do coração que sabe se voltar para aquele que é a razão de todas as coisas, para aquele que é o único necessário. Por isso eu cito com você aqui o trecho do Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, versículos 15 e 16. Um deles, vendo-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia, e era um samaritano. E é interessante que dos 10 que foram curados, somente esse samaritano voltou para agradecer, porque Jesus havia dado uma ordem que eles todos fossem se apresentar ao sacerdote para então ser confirmada a cura deles. Eles não estavam ainda curados, mas seguiram o caminho. Mas este, antes mesmo de se apresentar aos sacerdotes para que fosse constatada a sua cura, ele se voltou a Jesus. Então é como se nós disséssemos que aquele que sabe se voltar a Jesus e sabe agradecer, experimenta a salvação. Isso é tão importante. Você tem o hábito de agradecer na sua vida as pessoas que estão à sua volta? Você agradece ou você simplesmente diz assim, não fez mais do que obrigação? Não é uma frase que muitas vezes as pessoas utilizam? E às vezes você pode acabar caindo num processo onde você muito mais cobra do que agradece. Uma dimensão que também amadurece na espiritualidade é a capacidade de agradecer. Uma pessoa que sabe agradecer, que sabe louvar, realmente experimenta essa grandeza de Deus e essa graça de Deus na sua vida. Então, meu irmão, se você quer ser saudável, quer ter uma alma saudável, uma espiritualidade madura, aprenda a agradecer os pequenos gestos, porque a gratidão ela não é simplesmente um massageio do ego,
como muita gente acha. Eu estou o tempo todo agradecendo, louvando. Que pessoa boba. Não. Na verdade, a gratidão é a expressão de uma pessoa madura. Porque ela sabe reconhecer o que ela tem de bom, sabe reconhecer as coisas que as pessoas fazem a ela de bom, e é claro que isso faz com que ela tenha um olhar muito positivo e grandioso da vida. Então a gratidão nos eleva a termos um coração realmente mais próximo de Deus, como Jesus o fez. Que Deus abençoe você e que você possa, na prática do seu viver, lembrar: eu estou mais agradecendo ou estou mais reclamando? Daí vai determinar-se o ânimo ou o desânimo na sua vida. Obrigada, Padre Eliano. A gente sai aqui com dever de casa, né? Essas passagens que ele pega depois eu anoto e vou fazer dever de casa. Mas olha, quero aproveitar e mandar um beijo para a comunidade lá de Portugal, né? A comunidade Canção Nova, e claro, para os nossos irmãos portugueses tão queridos, mandam cada e-mail gostoso, uns fofos. Um beijo enorme. Te adoram, viu? Porque você faz, a doutora Denise é famosa internacionalmente. Denise, vamos lá, agora o tempo é todo seu, daqui até o final do programa, pode arrasar. A gente estava falando um pouco de sintoma e alguns sintomas, né, porque isso é muito amplo, mas do hipertiroidismo, muitas vezes a pessoa fica extremamente agitada, né, muito agitada, às vezes taquicardia, né, tremor, né, tremor, sudorese, e muitas vezes assim, não consegue mesmo dormir, né, porque está sempre num processo de agitação, emagrecimento, né. E todo mundo fala que, não, minha tireoide não é boa, por isso que eu engordo. Porque o hipotiroidismo, teoricamente, a pessoa fala, eu tô com hipotiroidismo, então eu tô com metabolismo mais lento, então eu posso engordar. Mas, na verdade, o hipotiroidismo, ele teria uma interferência em 3 quilos, quase, é muito pouco. Ele pode ter uma interferência maior em não deixar emagrecer, né? Até do que em engordar. Mas o hipertiroidismo é um metabolismo acelerado. Então, é muito comum a pessoa, assim, do nada, muitas vezes você percebe, eu já percebi isso em pacientes que chegaram assim falando, olha, eu não sei o que acontece, eu tô com tremor nas pernas, eu tô com tremor, eu tô com o coração agitado, eu não sei o que está acontecendo, do nada, uma pessoa dificílima de emagrecer, tinha emagrecido 5 quilos. Nossa. Eu falei assim, escuta, que você está tomando de remédio? Eu sabia que ela tomava remédio da tireoide. Eu estou tomando isso. Pode conversar com o médico e avaliar. Com toda certeza você está com uma dose, tomando medicamento a mais. Né? Denise, eu não resisto de fazer uma pergunta para você. E todas essas medicações que a gente vê, que o pessoal sai tomando para emagrecer e que mexe justamente nessa parte dos hormônios da tireoide. Porque a tireoide é esperta, né? Se estão dando, para que vai produzir. Não é? Né? E aí faz um feedback negativo, né? Então, pessoas que nunca tinham problema, muitas vezes entra com medicamento, começa a interferir no funcionamento adequado da tireoide, e quem nunca teve problema passa a ter. Exato. Né? Sem dúvida nenhuma. E existe muito também o hipotiroidismo subclínico. Isso é interessantíssimo de você falar. Porque você tem lá os exames normais, 0,4 a 4 ponto alguma coisa, depende sempre do laboratório. Mas o que hoje, né, as sociedades, né, de endocrinologia colocam, é que o ideal é que esse TSH esteja sempre abaixo de 2, né? Em algumas colocam até abaixo de 1. Então, quando ele está, muitas vezes você olha, ele está normal, mas ele está em 4. Ele está em 3,5. Isso já é considerado um hipotiroidismo subclínico, onde as pessoas podem ter inúmeras funções já alteradas, quando, na verdade, se você olhar o exame, ele está dentro de um padrão de normalidade, tá? Então, por isso que, mais uma vez, a clínica é soberana, né? Então, deveria se trabalhar, eu até estava comentando com você no intervalo, que eu tive uma paciente que eu olhava para ela, eu conversava com ela, e eu falava, você tem sintomas de alguma alteração da tireoide, eu tenho certeza disso. Então, mas os exames não dão nada, o TSH está normal, os exames estão normal, o ultrassom está normal, está tudo normal.
E eu falava, tem alguma coisa errada. E indiquei para essa nossa, né, querida Endocrinologista. médica, ela foi, avaliou e ela estava com um câncer na tireoide. Jesus. Né? Então, você fala, a clínica é soberana. Soberana. Quando você começa a ver uma série de sinais e sintomas, tem que pesquisar. E na alimentação, a primeira coisa que eu penso quando eu vejo tireoidite de Hashimoto é glúten e disbiose com prevalência fúngica. Sempre, Tá. sempre. Pode ir atrás e pesquisar isso. Eu tive tireoidite de Hashimoto. E eu reverti a minha. Gente, Totalmente. Eu olha levei quase 5 anos, né? Mas eu reverti totalmente. Os anticorpos negativaram, os hormônios regularizaram e os nódulos sumiram. e enquanto Tá bom? precisou, você tomou a medicação. Por 5 anos eu Então, tomei gente. medicamento. E conforme foi normalizando, você detectava isso e o médico foi diminuindo os medicamentos até não precisar de mais nada. Então, você reverteu totalmente. Não foi esse o meu objetivo. Na hora que eu tirei o glúten, tirei o açúcar, leite, derivados, eu já não consumia. Soja eu já não consumia. Aditivo químico eu já não consumia. Já sempre fui adepta da comida de verdade, então, né, já não consumia. Mas eu consumia glúten até então, isso foi mais de 15 anos atrás, e consumia açúcar. Tirei e comecei, né, todo o nosso tratamento e prestar mais atenção na alimentação e mais orgânico e mais, então todos os cuidados, né, um pouco com mais afinco, como a gente fala, né, aquela hora que a gente precisa mesmo reverter, a gente radicaliza mais. E isso foi se revertendo, mas qual foi a minha preocupação? Quando a gente tem um processo autoimune, é sinal que quebrou a tolerância imunológica. O nosso organismo ele é capaz de tolerar agressores. E quando quebra essa capacidade de tolerar, é aí que pode aparecer doença imunológica. Alergia, doença autoimune, câncer, etc. Então, a minha preocupação quando eu me vi com uma doença autoimune foi resgatar a minha tolerância imunológica, o meu sistema imunológico, para não ter a próxima doença autoimune. Isso aí. Né? A surpresa foi reverter. Ah, não, isso foi muito Depois lindo. eu comecei a perceber que sim, um grande número de doenças autoimunes podem ser revertidas só através da alimentação. Não existe medicamento que faz isso, não existe. Tá? Você só consegue reverter esse processo a partir da alimentação. Então, aquele processo todo que a gente fala da comida de verdade, de alimentos orgânicos, sempre que possível, porque tem vezes que, né? E eu falo que fruta é sempre melhor comer que não comer. Sempre. Exatamente, isso é muito Sempre. interessante. Não é? Mas, quando puder e quando conseguir ter, né, legumes, verduras, tubérculos orgânicos, hoje em dia já está melhorando muito o preço, Nossa. muito as ofertas. Mas você né? mesmo disse que na sua casa você tem um vaso onde você faz a sua plantaçãozinha Eu tenho ali. todos os tipos de tempero, todos os tipos de... E agora eu tô começando a plantar as punks, né? As punk. Aí eu Elas quero são fazer tão uma... fácil. Eu De tô um brotinho desse louca tamanho de para Ora Pronopis, fazer. ela já tá deste tamanho. Assim. Gente, punks, plantas alimentícias, não sei, alimentares, Não convencionais. não convencionais. Então, a Ora Pronobis que a gente fala tanto e que o pessoal de Minas usa muito, né? Gente, é uma punk. Quer dizer isso? É que não se comercializa. E, gente, quantos punks Ela é chamada de carne vegetal, né? Ah. Porque ela tem mais proteína do que a quinoa, do que o amaranto, do que o feijão. Ela é Não riquíssima em precisa proteína. E gastar proteína completa, dinheiro. igual de Não. origem animal. Não é? Olha, Com tem certeza. tanta coisa linda e a gente se encanta com o que a natureza, né, nos permite. E eu acho que é sempre importante acreditar, sim, que a gente, dentro do que a gente está ingerindo e absorvendo, você pode tanto estar causando o seu problema, como você pode solucionar ele. Então, é importante detectar o que pode estar causando dentro de tudo que a gente já conversou e que você coloca em todos os seus programas, e do que a gente pode fazer nessa alimentação para melhorar. Porque, com certeza, a gente sabe que você recuperando o sistema imunológico, você pode conseguir não só reverter ou não, mas prevenir que as próximas doenças autoimunes ou esses processos venham. Então, vamos colocar assim, lição de casa, receita realmente do programa, a retirada total de toda a farinha branca, de todo o trigo, de modo geral. Eu acho que glúten derivado de leite, açúcar e soja, porque soja inibe captação de iodo da tireoide. Soja, gente. E deficiências de nutriente como o manganês, como aí vai, né, o ferro, o selênio, fundamentais para
formar o hormônio da tireoide. Exato, gente. Então, nós temos que ter uma alimentação variada. Gente, é o que você fala, vamos falar de novo? Que é tudo que a doutora Denise fala, tudo que a gente fala no Mais Saúde em função de voltar ao tempo da vovó. É isso Né? aí. Bom, meus queridos e minhas queridas, espero que vocês tenham gostado. Tá vendo aí na telinha os contatos da doutora Denise. Denise, mais uma vez, muito obrigada. Eu sempre que agradeço. Eu espero vocês no próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.